Rotineiramente, nós mostramos aqui no SBT Meio Dia, SBL, motoristas que são flagrados acima da velocidade, que são flagrados dirigindo embriagado, que provocam graves acidentes de trânsito. Tá aí o caso lá de Blumenau. Então, com tudo isso, a gente consegue perceber que aqui em Santa Catarina tem muito motorista ainda irresponsável. Agora, presta atenção nesta mudança que está sendo estudada pelo governo federal. Qual a sua opinião a respeito? O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, anunciou a intenção do governo federal de mudar o Código de Trânsito brasileiro para ampliar de 20 para 40 pontos o limite imposto por lei para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Agora você vai ter que estourar, se essa proposta for aprovada no Congresso e depois estudada pelo próprio governo, você vai ter que estourar 40 pontos e não mais 20 para perder o direito de dirigir. Vamos ver o que disse o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Os órgãos de trânsito não estão tendo capacidade de processar e fazer a suspensão quando se atinge os 20 pontos, né? A maioria das infrações são infrações bestas, são infrações muito leves. Então, no final das contas, é burocracia. Eu acho que o endurecimento da pena para aquelas transgressões graves, como a alcoolemia, por exemplo, a gente está simplificando, tirando o processo para suspensão, isso sim vai trazer repercussão na segurança. Então, a gente elimina a burocracia, que é estéril, que é inútil, e melhora a segurança, sendo mais rigoroso naquelas penas que realmente, naquelas faltas que realmente são graves. O que está acontecendo é o seguinte: eu assisti toda a entrevista do ministro, ele quer limitar mesmo a questão de pontos, de carteiras que são bloqueadas, que são apreendidas, que o motorista perde o direito de dirigir, porque agora são muitas infrações leves, bestas, nas palavras do próprio ministro, e é aqueles casos mais graves, como a alcoolemia, as carteiras, elas alcançam o limite máximo, estouram os 20 pontos, só que não são suspensas porque o governo está perdendo tempo com aquelas carteiras que estão cheias também, mas por conta de passou no sinal vermelho, andou acima da velocidade, o que, de acordo com o ministro, isto é infração besta. Tira essas infrações mais frágeis, mais leves, e foca total nos casos mais graves, onde o motorista, por exemplo, provoca um acidente embriagado ou é flagrado dirigindo em alta velocidade sob o efeito de álcool. Seria mais atrativo, daria mais resultado na fiscalização do trânsito, de acordo com a proposta do ministro. Nós fomos às ruas também, ouvimos um especialista de trânsito para saber o quanto isso pode impactar, né? O quanto essas mudanças podem, de fato, ajudar ou piorar ainda mais a atitude dos motoristas no trânsito. Vamos ver na reportagem de Márcia Nunes. A ideia de dobrar o limite de pontos na Carteira Nacional de Habilitação de 20 para 40 pontos, em geral, não está sendo aprovada pela população. O que o senhor acha sobre essa ideia de não sim ser 20 pontos e sim 40 pontos na carteira? Errado, teria que reduzir 10 pontos, tá? Porque, na realidade, tem que fiscalizar. Olha, pra gente vai ser uma boa, mas vai ficar meio descontrolado isso, né? Porque daí a pessoa não vai ter limite. Aí cada vez mais vai aumentando e ela fala, não, tenho mais 20 para perder. Então vai ficar por isso, né? E devia ser bem menos. Eu acredito que pode deixar o pessoal meio folgado, sim. Né? Porque, se bem que os caras não fiscalizam, tem um monte de gente, tem um monte de ponto na carteira, não perde a carteira, então, na verdade, não sei se muda. É ruim. Eu não acho muito bom, não. Eu acho ruim. De acordo com esse especialista em trânsito, as implicações não serão apenas comportamentais, mas também jurídicas. Nós temos que ter a visão de que o código já tem 20 anos, ou seja, há 20 anos as pessoas se habituaram a essa proposta que veio dele desde 97, que é não ultrapassar os 20 pontos. Quando eu chego no momento em que eu mudo essa pontuação para 40 e sem nenhuma justificativa técnica específica, não houve redução de acidentes, não houve melhorias significativas no sentido de você poder reduzir, nós vamos fazer com que o condutor relaxe um pouco mais na sua autoverificação, no seu autopoliciamento, quando transita, né, pelas ruas brasileiras. Então, provavelmente, nós vamos ter um risco maior. A proposta do projeto de lei prevê o aumento no número de pontos de 20 para 40 para suspensão do direito de dirigir no período de 12 meses. Também a validade da CNH de 5 para 10 anos para condutores com até 50 anos de idade.
e também acelerar os processos de suspensão da CNH para infrações graves ou gravíssimas, como dirigir sob efeito de álcool. Sobre o tempo de validade da CNH e a diminuição de 6 para 3 instâncias nos processos administrativos de infrações graves e gravíssimas, o especialista em trânsito também vê problemas. Hoje, o documento está vinculado ao prazo de validade do seu exame de saúde. Então, na verdade, eu estou alterando o exame de saúde dele para 10 anos. Isso não pode ser benéfico em lugar nenhum. Com relação à questão das instâncias recursais, deve estar havendo algum equívoco no grupo que está estudando isso no governo. Eles estão talvez misturando a questão do processo administrativo da multa, que tem as 2 instâncias, e posteriormente também o processo administrativo da suspensão de direito de dirigir, que são as 2 instâncias. A defesa da autuação não é instância recursal, até porque não foi aplicado nenhum tipo de penalidade ao cidadão ainda. O Ministério da Infraestrutura vai encaminhar o projeto de lei para o presidente Jair Bolsonaro, que pode fazer alterações para depois ir para o Congresso Nacional para ser votado pelos deputados federais e senadores. Se aprovado, aí então as alterações entram em vigor.